Olá, sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste, promovido pela BMP. Eu sou Lucas Reis, atual presidente da BMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, e hoje a gente vai falar do que é o fundamental, do que é a energia, do que é o que dá sentido para o Screen e para a BMP, para o mercado publicitário, que é falar sobre criatividade. E para falar sobre criatividade, a gente trouxe aqui dois convidados de peso. Vitor Barros, CEO da Propeg e vice-presidente da ABAP Bahia, e Emerson Braga, que é o CCO, Chief Creative Officer, nome chique, nome pomposo, é o diretor de criação master aí da Propeg, super premiado. Sejam muito bem-vindos, muito prazer. Agradeço muito, Vitor e Emerson, pela presença de vocês. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu queria que vocês se apresentassem um pouco aí para a nossa audiência, saber não só os cargos e nomes de vocês, mas um pouquinho da história de vida e do propósito de vocês. Vou começar aqui por Vitor, nosso CEO. Fala um pouquinho, Vitor, sobre você. Muito bom. Primeiro, agradecer aí, Lucas, a BMP, pelo convite. Sempre um prazer poder participar e contar um pouquinho da Propeg, também falar sobre criatividade, que é um tema que a gente gosta muito, né? Mas a gente falava aqui um pouco antes de começar o programa, né? O Emerson estava falando que já tem 13 anos aí de Propeg, e eu estava lembrando que nessa linha aí eu já tenho um pouquinho mais. Eu tô com 16 anos agora, vai fazer aí de agência. E desde pequeno eu sempre soube que eu queria trabalhar com publicidade, né? Acho que eu via meu pai trabalhar, e desde pequeno eu ia para a Propeg, né? E eu sempre falava, não, eu vou trabalhar aqui. E eu tinha tanta certeza disso que essa história é engraçada, né? Eu era, assim, essa história... Todo mundo me odiava na agência, porque eu era aquele guri chato, ficava entrando na agência e ficava assim perguntando: o que você está fazendo? Para aí o que você está fazendo, para me explicar o que você está fazendo. E anos depois eu fui descobrir que na criação todo mundo me odiava, porque eu era o guri que ia depois da escola encher o saco para saber o que estavam fazendo. Mas numa dessas de encher o saco, né, na época da produção, eu cheguei lá e eu via todo mundo com cartão de visita. E aí eu cheguei um certa feita e falei: pô, faz um cartão de visita para mim com o meu nome aí. Aí, cara, pra que você quer? Tá bom, vou fazer. Eu falei: não, faz igualzinho daí, só que daí você vai colocar Vitor Barros e embaixo você vai botar futuro presidente. E isso aí eu tinha, sei lá, devia ter uns 14, 15 anos. E eu saía com esse cartão distribuindo para todo mundo. Tá aqui, prazer, Vitor aqui, futuro presidente, cartão de visita. E engraçado que outro dia eu encontrei com um amigo do meu irmão que me mostrou o cartão. Falei: aqui, ó, que você me entregou, rapaz, com 15 anos. O pessoal guardou. Não, essa é só uma história bastante curiosa, engraçada, assim, nunca tive dúvida. Sempre gostei muito desse ambiente de agência. Propeg esse ano vai completar 58 anos. Isso é bastante tempo, bastante história. E é muito bom que a gente sempre se reinventa, né? Na verdade, eu costumo dizer que a Propeg ela veio antes de mim, ela está aqui comigo e ela vai continuar depois de mim, com outras pessoas também. Acho que a agência tem hoje uma marca muito mais forte do que as pessoas. Então, as pessoas, eu fico feliz quando a gente vê, e conversando aqui também, você é um exemplo disso, pessoas que passaram pela Propeg e que de alguma maneira a Propeg contribuiu na bagagem, na história de pessoas que vão, né? Assim, a gente vê hoje várias agências do Brasil e até do mundo que tem ex-propegianos, né? Isso é um motivo de orgulho bem grande para a gente também. Então, muito bom estar aqui hoje, poder contar um pouquinho dessa história e falar um pouco de criatividade. Bom, quando eu trabalhei na Propeg, eu acho que foi logo quando você foi efetivado como assistente de atendimento, uma coisa assim, na equipe de Michel. Já tinha sido promovido, porque eu comecei estagiário de produção. Então já estava. Já estava chique, pô. Já estava chique, comecei com estagiário. E eu ouvi essa história do cartão, eu achava que no cartão era estagiário de presidente, mas não, era futuro presidente. Futuro presidente, né? Boa. Bacana você falar que a Propeg tem 58 anos, a gente entrevistou aqui no Screencast também Cláudio da Moria, que tem 60 e poucos anos, e aí é muito interessante que duas das agências mais longevas do Brasil são baianas, né? Manter um negócio por 6 décadas é difícil, ainda mais num mercado tão dinâmico quanto publicidade, e em parte, assim, a boa parte da responsabilidade é pelo talento criativo, né? Pelo potencial criativo. E aí queria conhecer um pouco mais de você, Emerson, que está aí tocando... A minha história é curiosa. Eu sempre quis publicidade quando eu estudava, né, no colégio, mas eu sempre fui um péssimo aluno. E na minha época só tinha publicidade na Católica.
Não tinha... Na Federal era jornalismo. E eu fiz 4 vezes e perdi as 4. E aí eu não tinha o que fazer, o que é que eu fui fazer? Fazer agronomia. Fiquei 4 anos e meio fazendo agronomia em Cruz das Almas. Não sei porquê, simplesmente fui fazer, porque tinha que passar em alguma coisa, tinha que dar alguma satisfação para minha família. Mas assim, foi engraçado, porque no último semestre eu percebi que eu realmente não queria publicidade, e aí eu fui fazer publicidade em Aracaju, que abriu na UNIT. Sim. E aí fui para Aracaju, fiz publicidade. Então a minha jornada, eu comecei muito tarde, eu me formei com 25, 26 anos. Eu comecei na publicidade com quase 30, com 28 anos. Já com uma idade, eu comecei aqui em agências menores, né? A OCP, que era a agência do Paulo Salum. Depois eu fui estagiar na Link, que era uma agência que acho que até hoje tem a Link, né? Não sei se a Link ainda tem. Acho que ela passou um tempo em Angola, né? Mas não sei se tem escritório. E aí fui fazer algo que todo mundo fazia, que era rodar a pasta, na época da pasta, né? Que você carregava a pasta. Eu nunca me esqueço que eu fiz uma pasta, eu e meu duplo fizemos uma pasta com PVC, super pesada, fomos para São Paulo rodar a pasta, só que aí do nada a gente resolveu mandar a nossa pasta para a Europa. Não estou perdendo nada. Então, assim, aí fui, rodei, consegui um estágio na época na Neogama, né? Consegui. Mas quando eu cheguei em Salvador, quando eu voltei, tinha um monte de e-mail respondido no e-mail da Europa. E tinha uma agência que era a Macan de Lisboa, muito interessada na minha pasta. E aí, por uma coisa assim do destino, 3 meses depois eu estava em Lisboa. E aí não passei por São Paulo, né? Que geralmente era o processo natural, né? Fiquei lá 5 anos. E foi um grande aprendizado, assim, de vida, uma experiência muito boa. Trabalhei com produtoras lá, a parte de produção é muito boa. Conseguimos ganhar o primeiro leão da agência. Então, assim, foi incrível, assim, foi uma experiência muito grande. Só que passou mais ou menos uns 5 anos, eu recebi o convite da Propeg para assumir a direção de criação da área de varejo, pelas lojas insinuantes. E aí um monte de amigo falou, cara, você tá maluco, você vai sair da Europa, você pode sair para qualquer lugar, você vai voltar para Lauro de Freitas, em Salvador. Mas aí eu pensei, qual é a agência que vai me dar 72 páginas na época da Veja, que a gente tinha, que as lojas insinuantes faziam por ano? Qual é a agência que vai me fazer estar todo dia e toda hora na televisão e no rádio? Então eu vi uma oportunidade de fazer um trabalho de varejo que não falo nem em termos de Bahia, mas que o Brasil ainda estava muito carente. Eu vi uma grande oportunidade de realmente fazer um trabalho de varejo diferenciado. E eu fui para isso que eu fui chamado. E aí cheguei aqui e aí começamos a fazer trabalhos assim, bastante criativos. A equipe quando eu cheguei, eu não montei a equipe já estava montada. Era uma equipe muito boa e a gente conseguiu fazer trabalhos muito bons. Foi na época que Vitor assumiu, não foi, Vitor? Foi na época que Vitor assumiu. Eu nunca me esqueço. A primeira visita de Vitor lá em Lauro de Freitas, a gente tinha uma house só para atender insinuante. Eram 80 pessoas, era muita gente. E quando o Vitor tinha vindo de um estágio, né, em São Paulo, da DM9, ele tinha estagiado na DM9. Virado diretor a primeira vez, não tinha assumido nada assim muito grande ainda. Foi. E aí a gente se conheceu ali, e aí os nossos sonhos, os nossos objetivos foram em comum, né? Porque Vitor realmente queria transformar, renovar, trazer inovação, trazer novidade, fazer com que a Propeg realmente tivesse uma relevância não só regional, mas em termos de visibilidade nacional e até mundial. E aí a gente começou a fazer essa parceria, eu e o Vitor, e foi muito legal. E depois a gente abriu uma outra agência chamada Revolution, né? Verdade. A Revolution, que assim, foi assim por causa de 3 meses que a Propeg não ganhou o Leão de Ouro, porque a gente abriu a Revolution e 3 meses depois a gente ganhou o Leão de Ouro com a Revolution. Mas que era Propeg também, né?
E depois eu fui chamado em 2015 para assumir a vice-presidência de criação, né, da Propeg geral. Né? Foi um convite de Vitor, uma aposta de Vitor. Agradeço muito a ele, apesar de, né, a gente já ter muitos entreveiros normais. Né, eu sou um herói. Mas todo relacionamento saudável tem que ter. Mas a gente se completa, realmente a gente se completa, porque Vitor é um cara que tem uma visão de gestão espetacular, não é porque ele está aqui do meu lado, e é um cara que gosta muito de ideia. Tanto é que o nosso conceito a gente criou junto, isso é Ideas. Né? Então, assim, a gente vende ideia, é nosso produto. A gente não vende mídia, a gente não vende atendimento, a gente não vende produção, a gente vende ideia. E foi o único conceito que perdurou, né, Vitor? Assim, quando a gente criou, a gente sabia que a gente ia ficar com esse conceito pro resto da vida. E aí eu estou até hoje, né, na Propeg, feliz, muito feliz, nunca acomodado, né? Porque a gente não pode estar nunca acomodado. E eles não deixam a gente ficar acomodado. nem ele, nem o pai, que é o chairman da agência. E construindo uma história, né? Que eu acho que é muito relevante isso. Você está no lugar e você construir uma história no lugar, né? Eu até costumo dizer que eu acho, quando vem me mostrar pasta, eu passei em 20 agências. Eu acho legal, mas por que você passou em 20 agências? Né? Assim, ou você não é bom o suficiente para ficar nas agências, ou você quis fazer leilão de salário, mas eu gosto quando uma pessoa faz uma história no lugar, quando ela deixa um legado no lugar. E eu acho que isso a gente está conseguindo fazer na Propeg. Que bom, que bom. Achei curioso que você falou que um dos motivos de você ter vindo de Lisboa para Lauro de Freitas para atender varejo foi porque você teria 72 páginas por mês, por ano. Para várias pessoas isso seria desesperador. 72 páginas em branco para preencher, exatamente. Mas para você isso foi estimulante. Aí eu aproveito para fazer a primeira pergunta aqui do roteiro, que é: como é que nasce a ideia para preencher 72 páginas, não sei quantos VTs, não sei quantos spots, como é que é o seu processo criativo? E se hoje a Propeg tem um processo único, o processo Propeg, ou se não, assim, faz parte da lógica da Propeg que cada pessoa tem a sua forma de criar para ter a sua individualidade e assim você ter uma profusão maior de ideias, né? O processo de criação é analógico, né? Nunca é digital. O processo de criação, ele não é... Você não consegue transformar ele num algoritmo, em dados. É por isso que nunca vai sair pelo ChatGPT uma boa ideia. Ainda não vai conseguir. Eles não vão conseguir fazer isso. E o processo é muito individual. Eu costumo dizer que eu respeito muito os processos de brainstorming, mas o processo de criação de uma ideia é muito individual, ele é muito internalizado e cada um tem o seu. Agora, nosso mercado, para se nascer uma boa ideia, é primeiro um bom briefing. O bom briefing é o principal. Eu acho que você saber realmente o que é... Porque a gente, lógico, a gente envolve com arte, mas a gente resolve problemas. Nós somos simplesmente resolvedores de problemas. Que com criatividade, por quê? Porque precisa de criatividade para se sobressair dos nossos concorrentes. A criatividade dentro do nosso negócio, basicamente, é para isso. Então, um bom briefing, um bom trabalho de planejamento, são ferramentas que fazem com que a gente chegue mais fácil numa boa ideia e de forma mais assertiva. Então, eu acho que é um processo muito individual, essa coisa de como você consegue chegar numa boa ideia, mas também existem processos dentro da agência que facilitam muito. E eu acho que é isso sim, e aí é aí que se insere todo o trabalho de equipe da agência, né? Quando a gente fica só lá sozinho criando, tem muita coisa que aconteceu antes, tem muita coisa que vai acontecer depois, para que essa ideia tenha vida, para que a boa ideia tenha vida. Né? Tem complementando o que a Emerson disse, que a Propeg hoje está em 6 cidades diferentes. Né? Então, começamos aqui em Salvador, mas estamos em Salvador, Recife, Brasília, Goiânia, São Paulo e Rio. E assim, tem ideia que funciona para Bahia e não funciona para São Paulo, tem ideia que funciona para o Rio, não funciona para Brasília e assim sucessivamente, e ideias que funcionam para o Brasil inteiro. Por que eu estou falando isso? Ao longo do tempo, a gente tem percebido assim, que o Brasil é muito grande para ser tratado como uma coisa só. E a gente já viu aí vários erros, que a gente chama de erros, né? Mas assim, de às vezes campanhas e marcas que vão para alguma região, e às vezes tem até uma ideia que é muito boa, mas que não funciona
para aquele local. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Complementando o que a Emerson falou, acho que assim, também passa pela ideia, a questão da adequação dela, e para não ser apenas uma ideia gratuita. Então, assim, e isso passa também pelo que ele falou de começar com um bom briefing. Então, quando você tem um bom briefing, você tem uma boa ideia e ela funciona, você testa, que você sabe que aquilo funciona, a chance do resultado daquela campanha ser maior para o cliente, que é o que a gente busca, é muito maior, né? Então, a gente sempre leva também em consideração isso. Como é que a gente faz isso do ponto de vista prático? Você fala um pouco de como é que é esse processo. A gente sempre tem equipe de criação local. O que a gente chama de equipe de criação local? Então, se você chegar na Propeg em Recife, em Goiânia, em São Paulo, você vai ter pessoas de criação que são de lá. Não necessariamente nasceram em São Paulo, em Recife, etc., mas que vivem e conhecem o que a gente chama de conhece a praça. Porque às vezes é uma palavra, às vezes é um jargão, às vezes é alguma coisa que faz realmente a diferença. Então, às vezes é uma ação que a pessoa tem ideia porque torce para um time de futebol daquele lugar e tem tudo a ver. Então, assim, é muito importante ter esse senso de localização, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente busca também na equipe, né, é pessoas que já viveram muitas experiências, que já moraram em vários lugares, que já trabalharam em outras agências, às vezes até que não necessariamente são de agência, mas resolveram em algum momento testar ser agência, porque eu acho que isso tudo é bagagem, né? Tudo é experiência que você vai colocando, e quanto mais você tem, mais você pode estar trazendo um resultado diferente para o cliente, né? Acho que isso ajuda muito a nascer uma boa ideia, né? Construir. Só um exemplo engraçado que o Vitor está falando, essa questão de a Propeg é uma agência com força nacional e expertise regional. Então, assim, a gente consegue entender o local que a gente vive, as peculiaridades de povo de cada região. Isso é importantíssimo. Outro dia desse, o Vitor até comentou comigo que ele estava vendo um outdoor, e era uma loja, não me lembro, era uma loja grande, um departamento grande, né, que abriu na Pituba, e no outdoor tá, agora estamos em Pituba. Em Pituba. Você vê que é uma palavrinha, né? Todo mundo que sabe, que mora aqui, sabe que não é em Pituba, é na Pituba. Em Pituba ninguém entende. Mas em Moema funcionaria. Mas em Moema funcionaria. Conseguiu escrever com sotaque, né? Exatamente. Então, às vezes, é um detalhe vários. que faz uma diferença assim, absurda dentro do processo de criação. Podia ser um outdoor mais criativo do mundo, mas só por causa dessa palavrinha. Você já percebeu, não? Quem fez não entende nada de Salvador. E pulando aqui uma das perguntas do roteiro, mas pegando isso que o Vitor falou, ao mesmo tempo que vocês atendem, por exemplo, a Prefeitura de Salvador, e aí a linguagem que pode ser bem local, usar ali as gírias locais e tal, vocês atendem Caixa Econômica Federal, né? Que eu acho que é a marca Petrobras, com maior capilaridade do Brasil, porque é desde o Bolsa Família até o cartão Elo Nanquim Diners e investimento private e tal. E ao mesmo tempo tem M Dias, que é produto de consumo e tal. Ter várias marcas com vários públicos é melhor, porque aí força todo mundo a ter repertório, ou, na verdade, vocês agrupam por especialidade, então quem atende banco fica ali atendendo banco, e dentro da conta de banco a linguagem mais popular fica com um, a linguagem mais, digamos, para os produtos de maior valor ficam com outros. Como é que é esse desafio de criar para marcas que são, assim, tão no dia a dia de todo mundo, né? Isso é muito legal. A gente tem um exemplo agora super recente, né? Uma coisa que a gente criou essa dinâmica aí dentro da agência, que assim, tem jobs que a gente abre para todo mundo. E a Caixa é um exemplo desses. Assim, como você falou, a Caixa vai de A a Z e pega todo mundo. Então, alguns jobs, o que a gente faz? Geralmente, quem cuida de Caixa é a equipe que está em Brasília, por uma questão de a sede do cliente é lá, e tal, proximidade. Mas tem jobs, por exemplo, um job de loteria. A loteria não é regional, a loteria é nacional. Né? Então, a gente abre isso para todas as equipes. Porque a melhor ideia é sempre a melhor ideia. Boa. E não necessariamente uma ideia que nasceu em Brasília, para esse tipo de caso. Então, a gente sempre busca abrir esses jobs para ver o que é que vem. Em outros casos, por exemplo, de produto, de varejo, a gente sempre busca o seguinte, tem um time, dentro de todo esse time aqui da Propeg, que hoje já são 220 pessoas, quem que é muito bom para fazer aquilo, especificamente? No varejo, por exemplo, o Emerson, que tem bastante experiência, tem essa veia, ele hoje lidera isso, mas começa a formar pessoas dentro da agência
que começam a ser muito bons nisso. Isso ajuda no dia a dia, ajuda em prospecção, porque a gente... isso é uma coisa que a pandemia, eu vou dizer que ela forçou a gente a aprender, é que a gente não tem que ter barreiras, né? Sim. Então, é engraçado que a gente sempre teve essa característica de mais de uma unidade, mas a gente interagia muito menos do que a gente interage hoje. Então, assim, a equipe hoje, ela está num lugar, tem a sua prioridade, tem o seu dia a dia, mas nada impede da gente juntar essas cabeças, né, para fazer jobs específicos ou trabalhar alguns clientes, né? Então, assim, às vezes tem uma campanha de M Dias que é um tipo de produto que a gente fala, pô, você precisa de direção de arte, que uma pessoa que a gente tem, a gente sabe que é muito boa porque a gente já viu, conhece o trabalho, né, tem referência. Então, a gente traz essa pessoa para fazer. E é uma maneira também de oxigenar, porque o trabalho de agência, você sabe, ele é maçante, né? Porque, assim, tem até uma estatística que, tipo assim, dos 100%, 80% vai ser chato pra caramba. E 20%. E 20% vai ser super legal. Então, para que a pessoa não ficar fazendo só o que vai ser muito chato, a gente tenta dar esse refresh para poder a pessoa sair do dia a dia. Desses 20% fazer, né? que vai ser legal, 80% a gente não vai usar. Tem muita costumo dizer que o concorrência, publicitário, né, é a profissão que tem o trabalho mais perdido que tem. Porque essa é a verdade, 80%, 90% do que a gente faz, do que a gente cria, a gente não usa. Você não vê isso em profissão nenhuma. Pode ver qualquer profissão. E é muito maçante, é muito desgastante, mas completando o que o Vitor está falando, essa capilaridade e essa diversificação de cliente é a graça do nosso negócio, né? Então, assim, você tá lidando com loteria, depois você está lidando com varejo, depois você está lidando com produto, depois você está lidando... Isso eu acho que é o que faz a publicidade ser tão bacana, não ser maçante. Porque às vezes... eu bati no microfone aqui. 2 vezes já. Às vezes você também ficar anos e anos a fio criando para um cliente só, não tem que aguente. Não tem que aguente. O seu repertório, né? Você fica exausto, não tem solução. E a gente procura modificar isso dentro do processo da agência. Então, às vezes, tem uma dupla que já está criando muito tempo para aquele cliente, a gente já sabe que ele já bateu no teto, que ele já está desgastado, a gente traz para uma outra dupla. Uma outra coisa também, dentro do próprio job, a gente usa perfis diferentes. Então, às vezes, tem um job de caixa que precisa de um tratamento de design diferenciado de 3D. A gente sabe que aqui na Bahia tem um cara que sabe muito isso, a gente leva ele para lá. Essa é a grande vantagem de você ter equipes diferenciadas em locais diferentes, com vivências diferentes, com backgrounds diferentes, porque você consegue utilizar o que tem de melhor em cada equipe. E eu fico com pena da agência que tem só 2 ou 3 clientes, porque realmente deve ser muito maçante. Você está ali trabalhando o tempo todo para o mesmo cliente, fazendo a mesma coisa. Eu gosto muito de às vezes, dentro do próprio cliente, vir um brief de algo que eu nunca fiz. É muito desafiador isso. Primeiro porque você se aprofunda, você aprende, você conhece. Vou dar um exemplo para a gente. A gente tem um cliente que é a Vamos, né? Quando a gente entrou na concorrência da Vamos, você quer explicar? Esse cliente é interessante, porque ele é um modelo de aluguel de frotas, grandes frotas de caminhões e máquinas e equipamentos. Então, a campanha, assim, o posicionamento dele é tipo assim, é melhor você alugar do que você comprar. Cuida do seu negócio que a gente está cuidando da sua frota. E aí, quando a gente entrou na concorrência, a gente falou, cara, não entendo nada de caminhão, absolutamente nada de caminhão. E o mundo dos caras era um mundo extremamente complexo na área de aluguéis de caminhão, porque eles alugam, eles vendem, eles têm várias empresas. E a gente entrou nessa concorrência assim, completamente... A gente teve que fazer uma imersão. A gente aprendeu, né? A gente tem que fazer uma imersão muito grande. E foi muito legal. Foi muito legal, porque a gente realmente pôde perceber o quão rico era a área, né? Era a área e de continua caminhões. Aprendendo, né? Continua aprendendo até hoje. Né? Que a gente entrou, eles fizeram um IPO, estão crescendo. Hoje já são 5 vezes o tamanho do que era quando a gente começou a trabalhar. E a gente está sempre aprendendo, porque é uma empresa que faz parte de uma holding, né? Que é a Simpar, que tem vários negócios. Está sempre inovando dentro do próprio negócio. Então, quando você fala, aluguel de caminhão, não é só isso. Isso também, hoje, eles já fazem muito mais coisas, já estão criando todo um universo ao redor da questão
do caminhão, do transporte. Então, assim, isso é bacana de ter vários clientes também, que assim, é uma faculdade por dia ali, porque chegam empresas enormes que estão aí também pelo Brasil inteiro, que tem também essa particularidade de regionalização em alguns casos. Então, você é obrigado a aprender e a estudar vários segmentos. Então, isso é muito bom também, né? E quando nunca me esqueço, quando a gente entrou na reunião para apresentar a concorrência, aí a gente falou, a gente tem certeza que a gente vai ganhar essa concorrência porque a gente nunca fez caminhão. Então, a gente não está viciado. Então, a gente vai trazer soluções que provavelmente as agências que vocês chamaram que trabalham no mercado de caminhões não vão trazer. E foi dito e feito. A gente levou uma campanha completamente diferente de tudo que foi o Caminhão Invisível. Muito legal. Que de tudo que foi feito na área de aluguel de caminhão, porque o que ele queria era mostrar o caminhão, e que a gente fez uma campanha não mostrando o caminhão, mostrando que o que você precisa era se preocupar com tudo, menos o caminhão, para quem aluga. E a gente fez uma campanha de caminhões invisíveis, onde você só viu o motorista e a carga. Então, a gente não mostrou caminhão na campanha de caminhão e ganhou a concorrência. Maravilha, maravilha. Dizem que tem alguns serviços que o ideal é que seja transparente. Em tecnologia você usa essa expressão, né? Que é como se você não percebesse que ele está ali, né? Pneu, se você não perceber... Ar-condicionados, né? Parece maravilhoso. Quando quebra, você descobre que tem um monte de coisa ali dentro. Eu me lembro uma vez, rapaz, quando eu estava em Portugal, uma campanha de pneus. Eu não sei se foi aqui no Brasil que eu vi ou se foi em Portugal. Mas eles fizeram uma campanha comemorando o último lugar no Top of Mind. Porque ninguém lembra da marca dele, entendeu? Então eles foram o último lugar no Top of Mind, eles fizeram a campanha toda em cima disso. Porque ninguém lembrava, ninguém falava da marca deles. Porque ninguém precisa comprar de novo, porque é bom, porque é dura. Né? Eu achei maravilhoso, uma sacada maravilhosa, porque geralmente é o contrário. Né? Você falou que 90% do trabalho do publicitário é desperdiçado, entre aspas, assim, não é usado, desperdiçado é uma expressão ruim. E não é uma vez, né? Todo dia você tem que ter ideia, tem que ter. Como é que a gente consegue ter sempre a cabeça preparada para criar? Assim, da onde vêm as ideias? Acho que vocês usaram uma palavra boa aqui que é repertório. E Emerson, agora contando sobre Vamos, me lembrou uma frase que eu acho que é de Leonardo da Vinci, assim, de que a gente tem que ter sempre um olhar de criança, um olhar de quem não sabe, de que tem que estar sempre querendo aprender, querendo entender, não ter vícios, não ter preconceitos e tal. O caminho é esse mesmo? Assim, tá sempre pesquisando, sempre querendo descobrir, ou tem algo mais? Tem uma frase, eu não sei nem de quem é essa frase, que é a criatividade, a ideia, ela já está pronta. É quando você tem a capacidade de se adiantar no tempo, pegar a ideia que já está pronta e trazer para você. Acho que é Platão, disse que de tudo já foi. Você já tem o conhecimento, só precisa... Você já tem o conhecimento, já está todo pronto, já existe. A questão é você pegar ele, se adiantar no tempo, pegar ele e trazer para você. Isso é inovação. Isso é quem consegue ver coisas onde as pessoas ainda não conseguiram ver. E eu vou falar para você, cara, assim, a nossa profissão, e aí acho que um dia que eu for professor, acho que um dia eu quero ainda ser professor, e eu vou te dizer, a nossa profissão, quem trabalha com criatividade, e aí não é só na área de publicidade, é em qualquer área, quem trabalha com criatividade, não basta ser esforçado, não basta fazer todos os cursos do mundo, não basta fazer todas a SPN da vida. Você tem que ter talento. E esse talento não tem, é como o Ariano Suassuna, é uma fagulha divina. Não se aprende a ser um craque de futebol. Você aprende a jogar bola, mas não se aprende a ser um craque de futebol. Você se aprimora. Então, criatividade é uma profissão que trabalha com criatividade, com publicidade, na área que leva a criatividade. Você tem que nascer com aquele dom, com aquele talento. Logicamente, eu conheço pessoas assim, que passaram por minhas equipes, que com esforço, com muita vontade, com muita dedicação e ralando muito, chegaram no nível de um cara, às vezes, que ele não é tão esforçado, mas é muito criativo naturalmente. O cara pega rapidamente e cria. Mas não basta, é uma pergunta difícil de responder, porque não é uma, como eu disse, não é uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. Então, assim, a gente tem que ter uma ideia, um prazo, resolver um problema, tem que dar resultado, assim, e é uma pressão muito grande. Quem acha que trabalhar com câmera ali, né? Quem acha que trabalhar com publicidade é fácil, não é. É difícil pra caramba. A gente rala muito. A gente tem muita
muita transpiração, menos inspiração, mas muito mais transpiração. É um trabalho de equipe absurdo, assim, hoje em dia principalmente, né? Hoje em dia com essas multitelas, com todo o formato de comunicação que cresceu hoje. Então, é um trabalho de equipe muito forte, mas é o que eu te falo, de onde vem, como estar preparado, precisa ter o talento. E, além do talento, precisa ter muita vontade, muita garra e muita vontade. E quando você não tem isso, você sai do processo de uma forma natural. Você mesmo sai. O mundo da publicidade, pode ver, se você pode ver, quando você chega numa certa idade, pessoal mais adulto, ou ele está num cargo melhor, ou está num cargo muito melhor, ou ele saiu para outra profissão. É diferente das outras profissões. Porque o próprio sistema é tão exaustivo, é tão desgastante, que você mesmo procura outros caminhos para você. Eu tenho vários amigos meus que eram publicitários e hoje fazem outras coisas da vida. Assim como eu tenho vários amigos meus que não eram publicitários e passaram a ser publicitários muito tarde. Então, a nossa profissão tem essa gama de vivências, assim, sabe? Se esse processo te energiza, você vai ficar e não vai querer sair nunca, né? Exatamente. Como o seu pai, né? Já está aí há não, muito o pai tempo, dele... Né? E sem pretensão de parar. Ele, na verdade, é quem deixa a chama acesa ali da gente, todo mundo, é ele, porque assim, ele que cobra a criatividade todos os dias, ele estimula a gente. Isso é muito bom, né? Você ter alguém que vai passando o tempo e, na verdade, só quer mais e mais e mais, e o que a gente faz está velho, quero novo. Então, isso é muito bom. Isso é o que a gente fala o seguinte, a gente não pode, a gente ia conversando no carro agora, né, que sempre que a gente está junto, a gente fica até diversiando sobre vários temas, né? Diversando. E a gente falando, tudo bem, chegamos aqui, mas onde é a próxima barra agora? E vamos em cima, porque alguém vai chegar e depois a gente vai sempre tentando melhorar, né? Isso a gente tem que tentar sempre ser diferente, né? Fazer melhor. Vou te falar que hoje, sabe qual é a maior dificuldade de você ter hoje uma ideia? Ela ser uma ideia original. Porque assim, é tanta coisa boa que é feita ao redor do mundo, tanta coisa o tempo inteiro, publicidade, tudo todo, que assim, às vezes você tem uma ideia, a gente fica sempre brincando. E se ele me manda ideia, eu falo, é muito legal se não já tivesse sido feito. Porque é difícil hoje você, de fato, dizer tantas boas ideias, isso que vocês falaram, né? Meio que tudo já foi criado e está ali, de você ter uma ideia que realmente seja original. Isso é bacana, porque quando você acerta, né, uma coisa que realmente nunca foi feito, aquilo reverbera de um jeito muito grande, né? Isso é muito bom. Ao mesmo tempo que o fato também de coisas parecidas, vamos chamar assim, que já foram feitas, também te dá um certo conforto de, esse caminho é um caminho que já foi testado e funciona. Então, pode ser feito. Até principalmente quando a gente vê com referências fora do Brasil, né? Hoje a Propeg é a única agência brasileira que faz parte de uma rede mundial chamada Worldwide Partners, que é uma rede só de agências independentes. Então, ela é o modelo reverso de uma holding. Então, ela não é dona das agências, as agências que são donas da rede, né? E são mais de 80 agências hoje, em mais de 40 países, e a gente sempre troca muita informação. Então, sempre que a gente tem um desafio, alguém já teve um desafio parecido do outro lado do mundo, sei lá, na Austrália, na Europa, onde foi. Então, a gente consegue trocar e ver, os desafios são os mesmos, como é que a gente adapta isso ao Brasil, coisa macro, ou até em micro-realidades, né? Quando a gente vai descendo mais no âmbito regional. Então, a gente sempre busca hoje, como é que a gente pode ser o mais original possível, ou se não vai ser tão original assim, mas qual é o caminho que a gente sabe que vai dar certo, porque precisa ter resultado. Você consegue muito mais facilmente ser criativo, mas muito difícil ser original. Então, assim, você consegue, através de repertório que você tem, criar uma ideia que seja criativa, mas que para que você veja algo parecido, mas ser original. Eu costumo dizer que tem uma frase muito boa, que é crie o clichê pela primeira vez. Uau. Entendeu? Então, assim, crie o que vai ser clichê daqui a... Se você conseguir criar o clichê, a mesmice pela primeira vez, você vai estar sendo original. Uma coisa que está acontecendo muito e me preocupa bastante
e aí porque tem um lado bom e um lado ruim da coisa, né? É que a gente está invertendo um pouco os valores assim na nossa profissão, principalmente com esse advento, somente com a gente das redes sociais, a inteligência artificial. O que está acontecendo? Antigamente, nós publicitários, e aí eu falo antigamente porque eu tenho 20 anos de profissão, então assim, pode não ser antigamente, mas é muito tempo para a nossa área, 20 anos é muito tempo. Há pouco tempo atrás, não vou falar nem antigamente, a gente decidia o que é que viralizava. Você só tinha televisão, rádio, outdoor, e a gente decidia o que é que as pessoas iam comentar. Não tinha rede social, né? Então você fazia uma boa propaganda, uma propaganda da camisa Fernandinho, e todo mundo começava a falar dessa propaganda. O que acontece hoje? Hoje acontece o inverso. Hoje a publicidade se alimenta do que já é viralizado. Isso é muito ruim, porque você busca aquilo que esse conteúdo que já foi viralizado e transforma isso como ideia original. E eu posso dizer aqui N propagandas que fizeram isso. A melhor propaganda do Profissionais do ano passado foi feita através de uma criança que falava difícil. E que todo mundo gostava porque a criança falava difícil. E esse ganhou o melhor filme de propaganda do ano. Esse tipo de comportamento a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo para o pessoal, para a minha equipe, não se alimentem de memes, não se alimentem de propaganda, só de memes, porque você vai estar só replicando o que todo mundo já viu, o que todo mundo já gosta. E é mais fácil, por quê? É como se fosse uma base de pesquisa. Né? Então tem uma música, tem um meme que está todo mundo falando, tem milhões de visualizações, você pega lá, coloca na propaganda, a propaganda faz sucesso, dá resultado. Mas a gente tem que se preocupar também com o nosso mercado de criatividade, de originalidade, se preocupar em criar soluções. Quem falava muito disso era o Steve Jobs, né? Se eu for para pesquisa é muito bom, mas quem tem que dizer os comportamentos de consumo para as pessoas sou eu e não a pesquisa. Então, assim, ele criava os produtos para as pessoas se apaixonarem. Então, tem esse lado também muito preocupante da criatividade que acontece muito hoje. Surfar trend é importante, mas criar trend é mais importante ainda, né? Criar o que vai ser viral, então, o termo e tal. Tem muita gente pegando o que já está viralizado, o que já está consumido e transformando isso em propaganda. Você falou e me lembrou de Henry Ford, que brincava que se ele perguntasse para o cliente dele o que ele queria, ele diria que seria um cavalo mais rápido e não um carro. Para criar um carro que é algo original ali no início do século XX, você precisava ser um pouquinho visionário. E aí eu volto para o slogan, vocês já falaram aqui o slogan da Propeg, né, que é We Sell Ideas, em português, nós vendemos ideias. E aí falando sobre negócios, Vitor, ideia é uma coisa que é difícil de ter, é mais difícil ainda de precificar, né? Sim. Como é o desafio de criar um negócio que é 100% ancorado e com orgulho, né? Tá escrito ali, debaixo do nome de vocês, que vende ideias. Como conseguir realmente criar um negócio super saudável, como vocês têm conseguido, vendendo ideias. Claro. Não é fácil. Não é fácil porque, assim... É o caminho mais difícil. Se a gente falasse o seguinte, qual que é o valor de uma ideia? Né? Porque uma boa ideia pode transformar um negócio inteiro, né? Então, eu acho que assim, e até valorizando, acho que a atividade de publicidade no Brasil, isso eu sei porque eu comparo com outros lugares do mundo, ela tem uma grande vantagem, que ela é bem organizada. Assim, as entidades, né? A própria BMP aqui localmente, a ABAP a nível regional e nacional também, o próprio SEMP. Então, digamos assim, a gente tem as regras claras do jogo e a gente tem um modus operandi de como aquilo funciona. Claro que cada negócio a pessoa faz ali de um pouco diferente, mas digamos que, de uma maneira geral, as regras estão postas e isso ajuda a você ter um mercado mais saudável, né? Eu acho que hoje o maior desafio, sinceramente, é você achar o cliente certo. Porque quando você encontra o cliente certo, ele valoriza o trabalho da agência e valoriza as suas ideias porque sabe que aquilo gera valor para o negócio dele, né? Então, assim, hoje em dia a gente costuma dizer o seguinte, tem clientes que a gente às vezes não consegue atender
Não por uma questão de tamanho ou de fit, mas porque às vezes o cliente ele não enxerga na agência aquilo que a agência pode entregar para ela. E aí para a gente, hoje em dia, a gente fala assim, não, a gente quer clientes que a gente possa realmente fazer diferente e ajudar o cliente. Mesmo que seja um cliente, às vezes, começando. Então a gente costuma falar, né? A gente tem o Aquibel, que é um curso de inglês em Salvador, e a gente tem a Caixa Econômica. Então são realidades completamente diferentes, mas o Aquibel dá uma liberdade para a gente fazer coisas que realmente são icônicas, que são muito legais, que ajudam a marca a crescer, que para a gente traz bastante orgulho também e relevância de ver o trabalho na rua, né? Então, tocar o negócio da publicidade, você tem que estar sempre... É sempre uma balança, porque parte disso é um negócio que precisa gerar recurso, porque se você não gera recurso, você não tem os melhores profissionais, se você não tem os melhores profissionais, não tem o melhor trabalho, então aquilo vai rodando. Então, tem que ficar de pé como negócio, é um negócio como qualquer outro, qualquer outra empresa, mas ao mesmo tempo, ficou brincando, não é qualquer tipo de empresa, porque tem a questão do abstrato, da criatividade, que tem que ser muito forte. De novo, se a gente, em detrimento de um em detrimento do outro, se não fica equilibrado, em algum momento isso pesa demais. Então, eu já vi vários exemplos de empresas que cresceram e se tornaram negócios excelentes, mas foram perdendo sua alma e sua essência. Tem negócios excelentes que depois acabaram. Então, são vários cases que a gente vê no Brasil e até no mundo de agências meteóricas. O cara foi lá, fez uma carreira, 10 anos de agência, ficou, acabou. Ou foi absorvida, ou perdeu a marca. Então, assim, a gente no Brasil tem algumas marcas icônicas que se perderam nessa história, e ao mesmo tempo a gente tem o contrário também, né? Às vezes você tem marcas que são agências que são fantásticas, que talvez não sejam o melhor negócio financeiro do mundo, mas são fantásticas do ponto de vista do que vem criando gerações através de gerações. Então, e ao mesmo tempo você tem as que estão no meio ali, que eu diria que acho que a gente pode falar que a gente é uma dessas que está nesse caminho de equilibrar as duas coisas para poder a gente sempre estar crescendo, mas também se mantendo fiel ao Sell Ideas e a questão de ter ideia de criatividade. Acho que é por aí. Olhando aqui de fora, eu vejo a Propeg, na verdade, como um exemplo de empresa que está conseguindo usar o fato de ser criativa para ter um negócio mais saudável, Isso, assim, né? Ao invés de só ficar equilibrando, está criando um moto contínuo ali, né? Um flywheel, que quanto mais criativa, mais negócio... mais cliente que se interessa por criatividade te procura, porque... E a gente tem reuniões, né? Nós no corpo de diretores da Propeg, a gente tem reuniões trimestrais até para fazer uma autoavaliação do nosso trabalho, né? E é uma autoavaliação de financeiro, é uma autoavaliação de como é que a gente está no nosso trabalho criativo, e a gente faz sempre essa autocrítica, né? Porque a gente é um negócio, né? A agência é um negócio, tem que dar lucro. Não adianta, né? A gente não é uma empresa filantrópica, a gente tem que dar lucro. A gente tem que resolver o problema dos nossos clientes, e a gente acredita realmente que para atender melhor o cliente, para resolver melhor aquele problema, a gente vai ter que usar uma ideia. Não é uma coisa por acaso. Costumo dizer, o pessoal fala, tem muita gente que não valoriza prêmio, premiação, vamos entrar... Só que eu costumo dizer que premiação é como uma Fórmula 1 e uma alta costura, né? Você não vê aqueles vestidos de alta costura andando na rua. O que acontece? Eles vão até o limite ali da criatividade e eles usam algumas coisas ali daquele desfile para as roupas de rua. Fórmula 1 é a mesma coisa. Fórmula 1, ela existe porque muita coisa do seu carro, que existe no seu carro, foi tirada da Fórmula 1. Então, esses festivais, esses grandes festivais, e aí eu faço um apelo aqui para que os nossos festivais regionais, sempre falo isso quando venho dar entrevista, voltem a acontecer, porque eles são muito importantes. Nós tínhamos festivais muito bons aqui na Bahia, que colocavam o nosso DNA criativo em outro patamar. A criatividade da Bahia, e aí estou falando do mercado baiano, caiu muito quando esses festivais deixaram de existir. Eu vivi esse momento, era um momento de efervescência criativa nesses festivais, era muito importante. E aí voltando ao assunto, a ideia é simplesmente porque a gente acredita que ela vai ser relevante para resolver o problema do cliente, não é uma coisa gratuita. E para isso a gente tem que encontrar clientes que valorizem e que sabem pagar bem por elas. Então, assim, às vezes, já cansamos de passar por diversas situações onde a gente realmente teve que abrir mão do cliente,
Não porque ele não queria, não porque ele não queria a ideia, mas é porque ele não sabia o valor dela. Porque ele não sabia valorizar o que a gente tinha de melhor, que era a ideia. Porque se você tirar a ideia do nosso negócio, a gente vira um outro negócio como qualquer um. A gente perde o nosso diferencial. Vira commodity. Você falou aí sobre premiação, e aí vou pegar aqui uma pergunta do roteiro, que é a Propeg super premiada. O roteiro pede para vocês escolherem uma campanha, mas aí eu acho que escolher uma é como escolher filho, né? Vocês podem falar do prêmio mais recente, contar um pouquinho do bastidor, de como foi criar essa campanha e tal. Só estou tentando facilitar aí o processo de vocês. Eu vou deixar a Vitor escolher a dele e eu escolher a minha. Boa, perfeito. Cara, eu confesso que quando eu vi essa pergunta ali, eu fiquei pensando assim, qual que, assim, porque é que nem filho, né? Não tem assim, todos são queridos, etc. Os prêmios a gente trata eles como se fossem nossos filhos mesmo. Mas tem uma campanha que eu gosto muito, assim, pensando, porque acho que ela traz essa questão da originalidade, aquilo que eu falava, do inusitado e ao mesmo tempo a simplicidade. Foi uma campanha que a gente fez, essa ganhou o Leão de bronze até, que foi uma campanha para a Farmácia Santana, que já nem existem mais. E que a campanha simplesmente... Não por nossa culpa. É verdade. Simplesmente pegava uma empena, que já existia, que era uma propriedade de mídia, e a gente simulou um aplique, né? Que era uma criança tentando pegar os remédios nessa empena. Então, transformou a empena em caixas de remédio e colocou um aplique gigante de uma criança. E a frase era muito simples, que era mantenha fora do alcance de crianças. Ela não alcançava alcançar. Porque ela não conseguia alcançar a empena. Fosse uma prateleira. Exatamente. E lá em cima a gente botou mocaps de remédios. Isso. Onde era uma empena normal. A gente transformou no mocap dos remédios e tinha um aplique de uma criança tentando chegar. Então, isso digo, uma coisa muito original, porque assim, campanhas que dizem mantenha fora do alcance de crianças, existem milhares. Os próprios medicamentos, a própria indústria fala isso. Mas a gente não encontrou nada que realmente trouxesse isso para uma coisa que a pessoa passasse e visse e falar, meu Deus, é isso mesmo, é muito óbvio, muito legal. Então essa foi uma das que a gente mais gostou assim, de ter feito, sabe? Isso foi muito legal. Eu tenho muitas campanhas, ainda mais que eu faço parte do processo de criação, né? Então eu gosto de todas. Eu tenho uma que eu tenho muito carinho, porque ela é uma campanha muito simples, que poderia ser feita em uma agência de Nova York ou de uma agência de fundos de quintal, de estagiários aqui em Salvador, ou até para dentro de uma faculdade. É uma campanha de um depoimento. E o mais legal é que quando a gente fez essa campanha, eu ainda vou fazer uma campanha sem um senso crítico, mas porque minhas campanhas, eu sempre tenho um senso crítico, sempre tem uma malíciazinha, né? Eu me lembro que as campanhas políticas sempre tinham depoimentos, né? O que você mais vê é o Fala Povo, né? Fala Povo de campanha política. E a gente fez uma brincadeira com esse Fala Povo de campanha política, que era um rapaz, um homem muito simples, muito humilde, na frente de uma casa, e ele começava a falar, como se fosse uma campanha política, ele começava a falar sobre a experiência que ele teve de comprar a primeira televisão dele. E aí ele fala de uma forma bem simples, bem humilde, como foi, ele juntou o dinheirinho dele, sabe, aquele dinheirinho suado, e aí, graças a Deus, eu consegui conquistar meu sonho. Quando eu vi lá a televisão, ele fala assim, é muito engraçado, porque o ator é muito bom, ele fala assim, eu me esqueci o nome, LCD, o nome é esse mesmo, que naquela época era LCD, Full HD, né? E aí o rapaz veio, botou a televisão, botou aqueles fios todo, rapaz, quando esse homem ligou a televisão, aí ele começa a falar, estava passando um comercial da Insinuante, vendendo a TV muito mais barata. Muito bom. Ai, rapaz, chega às vistas, escureceu. E aí a mulher falou assim, chega a vista, e era igualzinha, parecia gêmea. Ele falava, parecia gêmea. E era muito mais barato do que eu tinha comprado. E a mulher falou, por que tu não comprou na Insinuante? E o conceito era muito bom, não basta ser lembrado, tem que ser bem lembrado. Para o Top Perfumagem. Foi uma lembrança ruim dele,
e ganhou Profissionais do Ano, um filme desse. Um fala-povo, completamente sem nenhum tipo de produção maior. E a gente conseguiu fazer um comercial maravilhoso para Insinuante e ganhou Profissionais do Ano. E foi o comercial mais aplaudido daquele comercial, daquele profissional. Que eram 2 minutos, assim, que ninguém... Todo mundo ficava... Vai chegar, né? Onde é que vai chegar? É um simples fala-pô, mas no final, quando ele falava que ele viu o comercial igualzinho, vendendo televisão muito mais barato, aí Muito deu aquele plot twist, assim, que todo mundo ficou muito legal. Eu tenho muito carinho por essa campanha. Muito bom. A gente está falando de frases hoje, tem a de Chanel, que é: a simplicidade é o último nível da sofisticação. Né? Então, total. uma ideia muito simples. Total. É... Para você chegar na simplicidade, você já tem que ter passado por todo o processo sofisticado. Muita coisa. E por falar nisso, assim, uma das perguntas aqui do roteiro é perguntar para vocês o que muda no processo criativo com as novas tecnologias. Mas eu queria mudar a pergunta, eu queria falar o contrário, o que é que não muda? Porque o que muda a gente não sabe, né? Pode ser que vá para cá, para lá e tal, mas tem algumas coisas que são ali da essência, né? E aí eu acho que é melhor a gente focar na essência do que ficar tentando adivinhar ali a ponta e tal, né? O que é que você acha que não muda? O que é que vocês acham? Tem uma história, que eu não sei se foi o Bill Gates que contou essa história, do Condor. Você conhece essa história? Não. História incrível. Diz que quando era menino ele estava estudando, os animais, os mais rápidos, né? Os animais que gastavam menos calorias e tal, de uma certa distância, e o Condor ganhou disparado. Ele era o mais rápido, gastava menos calorias e tal. Só que aí eles começaram a comparar todos os animais com o homem. O homem perdeu de lavada, mas eles botaram o homem numa bicicleta. E aí, quando eles colocaram o homem numa bicicleta, o homem ganhou disparado do Condor. Então, é o que eu falo sobre as novas tecnologias, inteligência artificial, é a bicicleta da mente. Nós somos capazes de criar ferramentas para fazer com que a nossa performance seja muito melhor. Então, assim, agora, se essas bicicletas vão ser bicicletas muito mais sofisticadas, muito mais legais, muito mais bacanas, ou se elas vão passar atropelando todo mundo, quem vai decidir é a gente. Aí não é uma questão de inteligência artificial ou natural, é uma questão de bom senso, é uma questão de ética. Então, assim, o que não muda, você me perguntou, o que não muda vai ser o que a gente vai fazer com elas. De que maneira a gente vai usar essas ferramentas. Então, assim, essas novas tecnologias, a gente ainda está, falando da inteligência artificial, a gente está no deslumbramento delas, né? Mas elas não deixam de ser ferramentas que podem ser incríveis no processo de criação, como podem ser destrutíveis. Aliás, o Big Tech fala isso, né? Altíssimo lucro com baixíssimo custo. E é isso que a inteligência artificial está fazendo. Está fazendo com que eu consiga fazer em pouco tempo coisas que o ser humano teria que fazer em muito mais tempo. E isso pode gerar um processo de desqualificação do trabalho humano muito grande. Então, assim, isso é uma ideologia. Eu costumo dizer, isso é muito mais do que usar ou não. Isso é uma ideologia. Existe uma ideologia por trás disso. E que muita gente está se virando para que essas coisas não aconteçam, né? Para que o trabalho humano seja valorizado. Então, assim, se a gente conseguir entender que essas ferramentas são importantes para os nossos processos criativos, a gente vai continuar construindo futuro em cima de futuro e não em cima de passado. Porque essas tecnologias são o quê? São compilações de dados feitos em algoritmos de tudo que o ser humano já pensou. Então, quando você cria conteúdo em cima disso, você está construindo o futuro em cima de passado. Você não está construindo o futuro em cima de futuro. Então, essa é uma preocupação geral, global, e que vai influenciar muito o mercado de publicidade. Então, assim, quando você vê um layout sendo feito em 10 segundos, de uma forma incrível, baseado em dados que a experiência humana fez por $100, onde é que está? Como é que vai ficar os ilustradores? Como é que vão ficar as pessoas que fazem os meios de produção, né? Então, o que Marx falava, né? Os meios de produção
é o mais importante. Hoje em dia já não é tão importante os meios de som, porque eles podem ser completamente automatizados. Então, assim, a gente precisa entender que as novas tecnologias são ferramentas importantes para a gente continuar os nossos processos criativos. Senão a gente vai começar a desvalorizar a capacidade humana que tem de criar conteúdo e que tem de criar conhecimento. O que não pode faltar é propósito. Sensacional. Porque assim, o que a gente faz, independente de onde, a gente está pegando uma marca que está comunicando com o seu público. E as marcas que vão bem ao longo de décadas, séculos, são as marcas que se mantêm fiel ao seu propósito. Então, as ferramentas que a gente tem em tecnologia, somente assim é o que você falou, o que é novo hoje, amanhã está velho e outras coisas vão surgir. E nada disso, assim, tudo isso vai surgir, mas no final do dia, sua marca ela tem que ser fiel àquilo que ela se propõe. A única coisa que vai mudar é a maneira com que as marcas vão interagir com as pessoas. E uma das coisas que eu vejo bastante, que a gente lá na agência, a gente sempre fala de não fazer, é o seguinte: lançou uma rede social nova. E aí o cliente fica logo, puta, vamos abrir o nosso perfil lá naquele canal tal, no Threads tal. E a gente fala assim, mas para quê? Qual o objetivo? O que é que a sua marca vai fazer? Aquilo. Claro, uma coisa é você, você está vendo assim, o fenômeno, brincando. Então falar o TikTok, o Quai, etc. Cara, o TikTok e o Quai, eles são plataformas, mas é muito mais do que isso. Eu acho que o que está por trás ali é o seguinte: você não precisa mais de 60 segundos para poder comunicar sua marca. Para mim é isso que o TikTok e o Quai estão me dizendo ali, mais do que serem plataformas que comunicam com as suas bases, né? Mas assim, ali é a consolidação de que vídeos curtos é uma coisa muito boa. E que não são os primeiros. Quem não lembra do Vine há muitos anos atrás? Era o Vine morreu. Mas a ideia que o Vine se propôs de vídeos curtos, eles conseguiram melhorar e tal. Então eu acho que tudo isso é questão do propósito. Então, não é que eu digo, então agora eu vou só fazer vídeos curtos, só porque agora existe uma plataforma. Não. Qual é o seu propósito de marca? Então, se o seu propósito é esse, como é que isso vai caber dentro de 5 segundos, ou 10, ou 15, ou o que for? Porque, assim, a gente fala assim de plataformas de vídeos curtos, mas o Quai tem novelas. Novelas que são muito mais do que 15 segundos, episódios inteiros. Então, muito, acho que o que não pode faltar mesmo é o propósito. Tendo propósito, não importa onde vai estar, acho que vai funcionar. Então. Muito bom, a gente está aqui caminhando para 1 hora de episódio, o papo está ótimo. Por mim, a gente poderia ir muito além, mas eu queria aí já pedir para vocês terem a oportunidade de fazer uma fala de encerramento, mas vou plantar uma pergunta, que é: se vocês fossem falar algo, dar um conselho para um colega nosso que trabalha na área criativa, qual conselho vocês dariam? Que livro vocês recomendariam? Que livro vocês não recomendariam? O que é que vocês recomendariam beber, comer, fazer e tal? Enfim. Olha, se eu fosse seguir os conselhos que as pessoas tivessem me dado quando eu estava começando a carreira, eu nem estava aqui, cara. Porque eu já recebi muitos conselhos ruins, né? Eu tenho que saber falar, saber o que é que você vai falar nessa hora. O que eu falo para as pessoas que querem trabalhar nessa área de criatividade, na área de publicidade, não paute a sua carreira, o início da sua carreira por dinheiro. O dinheiro vem, mas não paute ela por dinheiro. Eu costumo dizer, saiba os estágios que você vai fazer, procure saber quem está à frente dessas empresas, porque essa pessoa que vai ser o seu tutor, né? Essa pessoa que vai ensinar você. Não paute a sua carreira, o início da sua carreira pelo dinheiro. Eu vejo muita gente fazendo isso. Procure aprender, procure rodar, procure entender os processos. Tem uma coisa que eu acho muito importante: a nossa geração é uma geração, a geração de hoje é uma geração que não tem muita paciência, né? O cara já entra numa agência, ele já quer ser diretor. Ele não tem mais paciência como a gente tinha antigamente. E é fácil entender. O processo do mundo. O processo hoje você vê o WhatsApp em 2x. Antigamente você via o lobisomem se transformar, o dentinho sair, o pelinho sair, e hoje é no crepúsculo, ele levanta, quando ele cai, ele já cai lobisomem. O processo é normal. Só que o que aconteceu? As pessoas estão muito isoladas, estão dentro de um quarto, principalmente com a pandemia, estão com muitas telas na mão, mas estão lidando com pouca gente.
Então a geração de hoje ela não consegue, ela não tem paciência para trabalhar em equipe, ela não tem paciência para entender que os processos são normais de aprendizado. Eu acho que vai ganhar aquele que conseguir unir os dois mundos, aquele que conseguir entender que aprender a liderar, aprender a trabalhar em equipe, mas não perder essa velocidade, essa gama que a nova geração tem. Então, olhar um pouquinho para o passado e olhar um pouquinho para o futuro para entender o momento que vive. Eu acho que essa é um dos principais conselhos que eu dou, não olhe para os lados só, sabe? Tente entender isso e, principalmente, não paute sua carreira pelo dinheiro no início. O dinheiro vem. Boa. Emerson acabou falando um pouco mais para quem está começando a carreira. Aí, Vitor, vou pedir para você encerrar falando para o nosso outro público aqui, que é de pessoas que estão em anunciante, né? E aí você falou muito de vender ideia Sim. e tal. Então, essas pessoas que também são criativas e que estão ali no anunciante gerenciando marcas, qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Confie na sua agência. Boa. Acho que essa assim, uma vez eu escrevi um artigo que era procura-se clientes. E não é clientes assim, não são marcas. Recentemente teve uma palestra que eu fui e a pessoa falou o seguinte: do que adianta uma grande marca se não tiver um cliente que aprove a ideia? Então, assim, todas as campanhas que a gente vê que são icônicas, da Nike, da Amazon, tudo isso, elas existem porque alguém teve a coragem de aprovar elas. Então, quando a gente... É muito legal as campanhas da Apple, né? Todo mundo adora e tal, desde aquela primeira 1984 e todas as outras, mas assim, se alguém não tivesse a coragem, porque eu tenho certeza que a pessoa ficou com medo de aprovar, mas alguém teve a coragem de aprovar aquilo ali, não teria sido a fama, né? E uma coisa que você falou um pouco antes que tem tudo a ver, né? Depois que você faz o primeiro trabalho muito bom, os outros seguem, porque você começa a ficar viciado em fazer coisas boas. Uhum. Então, se você pega de novo as marcas que são mais legais, que as campanhas são melhores, tudo isso, geralmente você tem pessoas do lado do cliente que também são longevos nas marcas, que ficam muitos anos. Porque elas conseguem fazer e aprovar grandes campanhas e criar junto com a agência grandes campanhas. Então, você vê sempre o cara que foi marketing da Nike por 20 anos, por 30 anos, o cara que está no Itaú há não sei quantos anos. Tá? Tudo isso ajuda, né? Para a coisa fluir. Mas se me permite, vou só dar um conselho aqui, que eu acho que tem uma dica de um livro e de uma série, que eu acho que vale a pena. O livro acho que é Confissões do Publicitário, do David Ogilvy. Esse vale muito a pena, eu já li algumas vezes. Não sei se o título em português é exatamente esse, mas colocando lá David Ogilvy, o livro é muito bom. E a série Mad Men, que é fantástica, que mesmo plotada numa época, muita coisa ainda é válido até hoje, tudo que funciona ao redor das ideias. Então essas duas coisas eu acho que é indispensável aí para quem pensa em seguir pelo campo da criatividade, não necessariamente ser agência, pode ser cliente também, pode ser outra coisa. Uma coisa também que eu acho que é importante para falar para esse público que você falou, levante sempre seu sarrafo. A gente tem uma normalidade de achar que as nossas ideias elas são boas. E a coisa mais difícil na propaganda não é criar uma boa ideia, é você saber se ela é boa ou se ela é ruim. Porque geralmente nós somos pais dos nossos filhos e a gente tem tendência a achar que elas são boas ideias. Então levante sempre seu sarrafo, não se acomode. Não ache que aquela ideia que você tenha, que o que você tem é a melhor ideia. Então assim, vá buscar referências lá fora, tenha a humildade de entender que, por exemplo, o nosso mercado não é um mercado tão desenvolvido na área de produção e de muitas verbas, então a gente tem que ser mais criativo. Então, assim, com menos verbas, mais criatividade. Então, assim, eu costumo até dizer que, às vezes, a própria grande verba limita a criatividade, porque o cara não quer arriscar tanto dinheiro para fazer uma coisa arriscada. Então, às vezes, você tem um cliente pequeno e que não tem muito nada a perder, ele está ali na beirada, está ali em décimo segundo do ranking do trabalho dele, esse cara quer arriscar. Esse cara quer chegar lá em cima. Então, você tem uma grande oportunidade de fazer uma coisa incrível
porque ele tem muito menos a perder do que uma chamada vaca leiteira, né? Nos manuais de marketing, que é uma Coca-Cola da vida. Coca-Cola da vida fica lá, fica quietinha, faz muita coisa, faz ali o dela, Open Happiness, tá tudo bonitinho, mas você lança um refrigerante novo, sem muita verba, é uma grande oportunidade de você realmente fazer uma coisa incrível. Então, eu acho que aproveitem os pequenos clientes, os clientes menores, as menores verbas para fazer as coisas mais criativas do mundo. Porque aí se você tem margem para errar, pode dar errado, né? Exatamente. E se der certo também é desproporcional. É desproporcional, você estoura, exponencial. É exponencial. Entendeu? Gente, muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Emerson, muito obrigado a vocês. Esse foi mais um episódio do Screencast, que é uma produção da BMP junto com a Cabras. Agradeço e até o próximo.